Olá! Nossa aula de hoje é sobre os ensaios clínicos randomizados. Existem diversos tipos de estudos epidemiológicos. Um deles, que falaremos hoje, são os ensaios clínicos randomizados. Em primeiro lugar, gostaria de comunicar o lançamento do meu livro de epidemiologia, Ocorrência de Doenças e Medidas de Mortalidade. Ele está à disposição no site da editora TM Revita. Também mais aulas à disposição no canal do YouTube chamado Professor Paulo Petri. Muito bem, dentro deste universo da epidemiologia nós temos diferentes tipos de estudos, os observacionais e os experimentais. E hoje vamos falar dos ensaios clínicos, que são estudos experimentais. Reparem que interessante a data. Em 1747, James Lind, um cirurgião naval escocês, viajava embarcado nos navios da Marinha Real Britânica e observou que muitos marinheiros morriam desenvolvendo uma doença chamada escorbuto. E também observou, de uma forma absolutamente empírica, que aqueles marinheiros que comiam laranjas não desenvolviam a doença. Com aquilo na cabeça, Lind levou numa viagem seguinte um carregamento extra de laranjas, dividiu os marinheiros em grupos e para um grupo ele dava laranjas diariamente e para outros não, e ele comparou a mortalidade entre os grupos, observando que os marinheiros que comiam as laranjas não adoeciam. Com isso, ele publica um tratado sobre o escorbuto e passa, então, a levar laranjas para todos os marinheiros em todas as viagens, salvando milhares de vidas. De forma empírica, como eu disse, mas foi talvez o rudimento do primeiro ensaio clínico randomizado, que passa a ser, em 1948, uma estratégia proposta pela primeira vez pelo epidemiologista e estatístico inglês Bradford Hill, que, participando de um estudo, propôs, então, o delineamento no formato de um ensaio clínico randomizado, que é considerado hoje a ferramenta mais poderosa para a obtenção de evidências na prática clínica. Se diz que o ensaio clínico randomizado é o padrão ouro dos estudos epidemiológicos. Segundo César Victora, os ensaios clínicos randomizados permitem estabelecer a relação causal entre uma exposição e o desfecho, porque há, nesse tipo de estudo, um total controle da variável de exposição. Você sabe que os ensaios clínicos randomizados são utilizados para a aprovação e o registro de novos medicamentos. Isso é feito, então, validando os ensaios na Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil, nos Estados Unidos no FDA e na Europa existe a Agência Europeia para Avaliação de Produtos e Medicamentos. O ensaio clínico, como eu disse, sendo o padrão ouro dos estudos, reparem que ele é utilizado hoje para tentar descobrir ou vacinas ou medicamentos na terapia da Covid-19. Segundo o site Clinical Trials, hoje em andamento existem 722 ensaios a respeito da doença Covid-19. Mas para um bom ensaio clínico ter o seu reconhecimento efetivado, ele é preciso algumas condições. E nós vamos comentar 3 delas. A randomização, que permite a comparação entre grupos. É a alocação aleatória, o sorteio das pessoas que vão participar do estudo e que ficarão em grupos diferentes. Ou seja, o responsável por alocar os sujeitos nos diferentes grupos do estudo não pode prever para qual deles a pessoa será direcionada. O segundo critério de condição importante é a utilização de placebos, principalmente quando possível, nem sempre será, mas quando possível é importante utilização de placebo porque ele vai permitir a comparação de tratamentos, ou seja, o paciente não pode saber qual o medicamento que ele está usando ou se ele não está usando nenhum medicamento para evitar a indução emocional e alteração de resultados. E a terceira condição se chama de cegueira, que permite uma fidelidade muito grande na avaliação. Os estudos são chamados de cegos ou duplos cegos, quando nem pacientes, nem avaliadores das condições de melhora, enfim, do paciente,
esses avaliadores são cegos porque eles não podem saber de que grupo provém este paciente. Então, de posse desses conhecimentos básicos, vamos ver como é que se estrutura um ensaio clínico. O primeiro passo é a seleção dos participantes, respeitando especificidades que o próprio estudo vai determinar, ou seja, que tipo de pessoa nós queremos que participe do nosso estudo. A partir daí, se passa para o processo de randomização, que é o sorteio dessas pessoas que participarão do estudo nos diferentes grupos. E aqui, como exemplo, o grupo teste e o grupo controle, que é o grupo placebo. Depois, o pesquisador, o grupo de pesquisa, define o período de acompanhamento, que é o tempo necessário para o aparecimento do desfecho que vai ser estudado, chamado de período de latência, ou seja, esse período de acompanhamento ele varia conforme o que você quer estudar. E esses estudos, quando prevêem um tempo de acompanhamento, são chamados de estudos prospectivos. E a partir daí se avalia o sucesso ou o insucesso do estudo dentro dos diferentes grupos. Então, sucesso no grupo teste, insucesso, sucesso no grupo controle e assim por diante. Também pode ser feito de uma outra forma, são pequenos exemplos. O início é igual, mas aqui você não terá um estudo com grupo controle. Você pode, por exemplo, comparar dois estudos diferentes, dois grupos diferentes. Você pode comparar, por exemplo, o medicamento A com o medicamento B. Determina o período de acompanhamento e vamos avaliar o sucesso ou insucesso dos tratamentos nos dois diferentes grupos. E também, finalizando, convém lembrar que o exemplo, para ficar um pouco mais didático e simples, prevê dois grupos, mas na verdade nós podemos ter vários grupos. Grupo A, B, C, D, E, F, enfim, conforme as características do estudo. E ele é sempre feito da mesma forma, mesmo que tenha mais grupos. E para finalizar, em outra aula vamos especificar melhor, as medidas que vão ser calculadas no ensaio clínico são a incidência, que você vai calcular a incidência de sucesso nos diferentes grupos, calculada dessa forma, e por fim se vai avaliar o risco relativo, ou seja, a razão entre essas incidências para calcular o benefício ou não dos diferentes grupos e estudos. Não percam as próximas aulas e revisem bem os ensaios clínicos, pois este é apenas um resumo de como se faz esse estudo, que, lembrando, é o padrão ouro dos estudos epidemiológicos.